Uma boa noite e a paz do Senhor seja muito bem-vindo a este momento em que vai ser ministrado essa palavra do capítulo 13 de São Marcos. Glória a Deus. Estávamos lendo aqui, irmãos, capítulo 13 de São Marcos, e antes da gente iniciarmos essa palavra, eu gostaria que os irmãos dessem seu like, compartilhasse essa mensagem, se caso venham gostar, e também se inscreverem em nosso canal Despertar 607. Amém? Pois é, irmãos. O capítulo 13 vai narrar sobre o sermão profético dos últimos dias. Sermão profético dos últimos dias, ou seja, o princípio das dores. Então, eu vou ler aqui um pedaço dessa palavra para poder, então, ministrar a todos os irmãos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu Jesus, disse-lhe: Vedes esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. E assentando-se ele no monte das oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu-lhes e começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes falar de guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em diversos lugares e haverá fomes. Isso será apenas o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão os concílios e as sinagogas, sereis açoitado e sereis apresentado ante presidente e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunha. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas gente, em todo o mundo. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis dizer, mas o que vos ser dado naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E os irmãos entregará à morte, irmão, pai, filho, levantar-se-ão filho contra pais e farão morrer. E sereis aborrecidos todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Muito bem. É uma palavra bem interessante, é uma palavra profética, porém, é uma palavra de alerta a todos nós. Amém? Irmãos, quando a gente vê essa palavra, logo no início, Jesus já deixa de cara um alerta. Olha, não vai ficar pedra sobre pedra, porque será tudo derrubado. Irmãos, a gente observa o quanto que
as coisas estão acontecendo hoje. Olha os problemas do mundo. Jesus estava falando disto há 2000 anos atrás. Capítulo 13 aqui de Marcos, que é sobre o princípio das dores. Então, tem muitas pessoas que não levam muita fé. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Que esse problema aqui já se estende há 100 anos, irmãos. Há 100 anos. Muitas pessoas acham que agora não, porque está acontecendo, porque olha quantos problemas. Não. O mundo, esses problemas já tem praticamente, já fez aniversário, esses problemas aqui. Sabe por quê? Porque nós já tivemos grandes problemas nos últimos 100 anos. Problemas que, olhando aos problemas da agora, o da agora não é nada. Os problemas da agora não é nada em referência ao que aconteceu nos últimos 100 anos. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais. Já tivemos, irmãos, uma guerra fria. Já tivemos holocausto. Já tivemos grandes perseguições, grandes problemas, grandes revoluções em 100 anos. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, irmãos. Jesus, ele alerta, olha, quando tudo estiver acontecendo, é apenas o princípio das dores, porque o final é outra coisa, é outra situação. Então a gente vê que quando Jesus fala sobre isto, ele fala de uma série de coisas, ele fala até de problema de anticristo. Quando vir de todas essas coisas, virão também muitos anticristos, e vai enganar a muitas pessoas. Vão trazer soluções ideológicas interessantes. Vão trazer coisas inacreditáveis que vai convencer a muitos nessa terra. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou falando. E quando ouvires guerra, rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então, todas essas coisas que estão acontecendo hoje, em relação às que já aconteceram, existe uma diferença. Lá foi o princípio das dores, que começou no início do século XX, irmãos. Mas hoje, nós estamos vivendo já um outro período. O princípio das dores já terminaram. O princípio das dores já terminou, meus irmãos. Nessa terra. O princípio das dores foi apenas uma preparação para as coisas que há de vir. Agora nós entramos no período do fim. Jesus, ele deixou sinais evidentes sobre isto. Muitos sinais, muitas coisas estão acontecendo. Agora, nesse presente momento, nós estamos no ano de 2023. Muitas coisas vão começar a acontecer agora, mas é outro tipo de situação que vai acontecer agora. Vai ter guerra? Sim. Vai ter problema? Sim. Mas hoje nós estamos adentrando a uma situação neste planeta, uma situação política, econômica, ideológica,
que foi a colheita dos frutos do momento que foi implantado com algumas revoluções do passado. Então, a gente, no momento, nós estamos indo hoje para um governo mundial. As coisas está havendo uma costura política, econômica, ideológica, irmãos, no mundo hoje, para estabelecer um governo mundial, com uma moeda única, com certos fatores únicos, um pensamento único. Nós estamos adentrando, você vê que é diferente a situação de hoje com a situação de 100 anos atrás. A situação de 100 anos atrás foi guerras. Foi a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, foi a Guerra Fria, que começou em 1945 e foi até agora nos meados dos anos 90. Aliás, no início dos anos 90. Então, houve toda essa questão no mundo e que as pessoas não conseguem entender. O que aconteceu nesses últimos 100 anos nunca havia acontecido antes, nos últimos 2000 anos. Nunca aconteceu. Então nós estamos adentrando uma situação bastante crítica, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lá foi o princípio das dores. Por quê? Porque começou o período de preparação para a época que estamos vivenciando hoje. Ou seja, nós entramos no estágio de aperfeiçoamento em relação ao que aconteceu no início do século XX. É só vocês fazerem uma pesquisa no Google e vocês vão perceber o que aconteceu no século XX. Foram situações trágicas de mortandade nesse século que se passou. Foi muito grande, nunca vista na história do mundo. Foi muito grande, irmãos. Foi algo terrível. Houve muita destruição. Houve uma grande divisão no mundo, principalmente na época da Guerra Fria, entre as duas grandes potências. Houve problemas nunca imaginados para este mundo. E nós estamos adentrando hoje no período de aperfeiçoamento da história. Hoje as pessoas se aparecer, porque o Cristo está aqui ou está lá, as pessoas não querem mais saber disso. Porque nós estamos vivendo uma outra situação, uma outra realidade. Nós estamos vivendo a época mais avançada da tecnologia. Então nós estamos adentrando o momento de um governo mundial, ou seja, é o governo do anticristo. Estamos adentrando ao governo do anticristo, não do falso Cristo. Existe uma diferença de falso Cristo e anticristo. Falso Cristo é aquele que quer ser Cristo. O anticristo é aquele que vem para governar. É diferente. É diferente as situações. Então, o princípio das dores, que basicamente terminou no início, posso dizer, quando iniciou o antes e o depois de 2020. Antes era uma coisa e depois de 2020 passou a ser outra. Então as coisas mudaram muito. A partir de 2020
em diante começou um novo mundo, uma nova situação na Terra. Ou seja, até 2019, a gente podia dizer que nós estávamos vivendo ainda o princípio das dores, que começou lá no século XX e terminou entre 2018 e 2019. Agora, a partir de 2020 em diante, começa a era apocalíptica da história, onde as coisas mudaram, a forma de pensar, a forma de agir. Hoje nós estamos numa era de transição tecnológica muito grande, que é aquilo que estava descrito em Daniel 12, o qual Daniel ele profetizou, o qual Deus deu para ele, onde ele vai dizer que a ciência nos últimos tempos ia prosperar, nos últimos dias ia prosperar. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. Se a gente vê em Apocalipse 13, também, Apocalipse 13, nós estamos lendo aqui Marcos 13, Apocalipse 13. Se eu não me engano, no verso 16 está dizendo que naqueles dias vai ter um sinal. Que sinal é esse, irmão? Este é o sinal que todo mundo está usando no nosso planeta. O sinal da internet. Jesus falou disso aí há 2000 anos atrás. Ele falou assim, naquele dia quem não tiver o sinal não vai poder nem comprar nem vender. Pode ser grande, pequeno, servo, rico, pobre, gordo, magro, não interessa. Ninguém vai poder comprar nem vender. Hoje tudo se faz buscando os recursos da internet. Ou você está no sistema, ou você está fora do sistema. Agora, quem vai usar isso que é o problema. Se isso vai servir para o bem ou para o mal, isso já é um outro departamento. Deus falou que nos últimos tempos, tanto a nível de Daniel, quanto a nível de João, do Apocalipse, ele está dizendo sobre isso. Daniel afirma que a ciência estaria no seu maior nível. Isso há 2.600 anos atrás. 2.600 anos atrás. Já João, em Apocalipse, no capítulo 3, verso 16, está dizendo que quem não tiver aquele sinal, não está falando que é chip, que é isso, não, é um sinal. O sinal é algo abstrato, é algo que você pode usar de várias formas possíveis. Pode usar no celular, pode usar no computador, pode entrar no sistema do governo, entendeu? São várias situações que pode ser usado o sinal. O sinal não vai estar empregado em uma coisa particular, mas ele pode usar até num chip. Por que não? Não usar um chip. Chip do celular, chip disso, chip daquilo, qualquer coisa. Pode usar num carro. Então é o sinal. Então a internet é um sinal que a Bíblia fala de 2000 anos atrás. Muitas pessoas, Deus é uma coisa, é só negócio de fé. Não. Deus, ele sabe o que iria acontecer. Aliás, ele sabe melhor do que a gente. Então, ele já sabia o que ia acontecer hoje, na nossa época, há 2000 anos atrás. E por isso que ele falou que iria acontecer. E nós estamos vivenciando. E a coisa de 2020 para cá, ela se fortaleceu sobre a terra. Então, o que nós estamos vivenciando aqui, do capítulo 13,
de Marcos, que fala sobre o sermão profético. Mas se você ler lá em Mateus 24, é a mesma coisa. Se você ver também em Lucas 21, também é sermão profético, é a mesma coisa. Não existe contradição de uma coisa para com outra. Se você olhar em Apocalipse, é a mesma coisa. O Apocalipse, ele bate certinho com o livro de Daniel. Daniel, eu costumo dizer que o Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, para a época de Jesus. E o Apocalipse nosso é o Apocalipse que foi escrito depois de Jesus. Mas o Apocalipse, tanto de um quanto do outro, eles batem um com o outro. Eles têm uma certa harmonia um com o outro. Certo? Então, a palavra, irmãos, hoje é algo muito interessante. Deus, ele existe. Deus é real. Deus não é aquele ser, mas será que é mesmo? Será que existe mesmo? Mas é uma coisa tão abstrata, tem que ter fé, mas eu não tenho fé. Não é assim que as pessoas falam. Mas Deus é real. Ele é tão real que vocês não possam imaginar o que ele é capaz de fazer nessa terra. Porque Deus é real. Deus é um espírito infinito nesse universo e que não tem fim. Ele é uma energia que não tem fim. Ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os cantos ao mesmo tempo. Ele sabe de todas as coisas. Então não tem tempo e nem espaço. Não tem começo, está tudo acoplado. Então Deus, ele está, ele vê o futuro e vê o passado. Porque não tem tempo, espaço, não está focado no nosso tempo físico, mas num tempo que transcende o espírito no mundo espiritual. Então esse é o Deus. Esse é Deus que a gente conhece. Esse é o Deus real que existe. E ai daquele que vai contra ele. É só vocês verem a história do passado. As coisas batem. Até a época de Jesus, irmãos, era uma coisa. Mas de Jesus para cá passou a ser outra. Não tem mais como a pessoa querer afrontar a Deus. Não existe mais essa possibilidade. Se antes já era assim, agora é pior. Não tem mais como afrontar, porque Deus é real sobre esse universo. Deus é real. E as pessoas que estão coligadas a Deus, muitos se tornam um com Deus. Olha quantas coisas que acontecem. Uma pessoa que está ligada a Deus consegue até ressuscitar morto, meus amigos. Pode curar doenças. Isso está acontecendo em muitos lugares para dar crédito ao Deus Todo-Poderoso. Então uma coisa está acontecendo. Então esse Deus que muitos não acreditam, ele falou há 2000 anos atrás que viria um momento que teria um sinal. E quando viesse tempo do sinal, ninguém ia poder nem comprar e nem vender. Hoje você faz tudo na palma da sua mão. Tudo. Você compra, você vende, você paga, você faz tudo. Tudo com o sinal da internet. O qual não é ruim, é bom. Mas aí, como vai ser usado isto, é que é outro departamento. Eu não quero adentrar a esta situação hoje. Eu só estou dizendo, o sinal é uma coisa
Tem carro, irmãos, que anda até sozinho pela tecnologia. Tudo isso já era previsto. As coisas, hoje, muitas coisas são controladas por controle remoto. E todas as coisas acontecem. Olha que bacana. Isso é ruim? Não, não é ruim. Hoje se faz operação em clínicas médicas à distância, vocês sabiam disso? Pela internet. O médico está lá em outro país e pela internet ele faz uma cirurgia, e cirurgia de alto risco, em clínicas modernas. Olha quantas coisas bacanas está acontecendo. Agora, esse sinal pode ele servir para o bem ou também para o mal. Depende do cidadão que está usando. Eu não quero apontar isso ou aquele, quem sou eu para apontar. Mas uma coisa é certa, Deus está no controle de todas as coisas. Porque isso que está acontecendo hoje, no século 21, hoje, no ano de 2023, foi uma coisa prevista há 2000 anos atrás, pelo João Evangelista, na ilha de Pátimo, quando ele escreveu o Apocalipse. Certo, irmãos? Então tem muitas coisas que estão acontecendo. E muitas pessoas não estão entendendo. Então é um momento de busca. É um momento de entendimento dessa nova realidade que está adentrando em nosso mundo. É um momento o qual Daniel falava em Daniel 12, que era o momento dos últimos dias que viria. Estamos vendo isso. Como eu acabei de falar, se faz cirurgias à distância. Tem muitas coisas hoje fazendo isso. Hoje tem escola à distância, tem faculdade à distância, tudo à distância, tudo pela internet. Então, o sinal que Deus falava em Apocalipse 13, verso 16, é o sinal da internet. Certo? Isso é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, eu falei verso 16, mas é do verso 14, 15 e 16. Mas no verso 16 está dizendo sobre isso, sobre o sinal. Na verdade, é o capítulo todo praticamente, né? O capítulo 13 de Apocalipse. Certo? Nós estamos lendo o capítulo 13 de Marcos, tá? Certo? Então nós estamos vivenciando essa época. O que nós temos que fazer? Procurar Deus. Adorar a Deus em espírito e verdade. É isso que nós devemos fazer, irmãos, agora, nesse momento presente. Buscar a Deus. Vivemos em união com os irmãos. Não é para existir contradição. Porque eu sei melhor que você não é isso, você... Não, esquece essa época. Essa época de falsos cristos do passado passou. Estamos entrando agora na época do anticristo, do governo mundial. É um sistema único que vai adentrar no mundo. Certo?
E ninguém vai poder fugir disto. É uma realidade que está acontecendo. Então, se os irmãos não conseguirem entender esse novo momento que nós estamos adentrando, vão ter muita dificuldade. Vão ter muita dificuldade. Como na época de Jesus. Jesus, quando ele veio, ele trouxe uma nova realidade, o qual os judeus que até então estavam ali falando e reclamando e acontecendo, não conseguiam entender as palavras de Jesus. Jesus, ele trouxe um novo momento na história naquela época, de 2000 anos atrás. E a história provou que isso realmente, de fato, foi uma realidade. Estamos vivendo esse momento agora. Certo? Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, né? Ter falado essa palavra saiu aqui, nós oramos e a palavra saiu, o capítulo 13 de Marcos, certo? Peço para que os irmãos, mais uma vez, que dê o seu like, não se esqueça do seu like, não se esqueça. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. E se inscreva no nosso canal Despertar 607 pelo YouTube. Tá certo? Fique com Deus, que Deus abençoe.